Boa noite, eu sou Boa a noite. Sandra Matunoshita, da SOS Alergia, e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, que é o papel fundamental que os avós têm na vida das crianças, especialmente, né, no nosso caso, das crianças com alergia alimentar ou com alguma restrição alimentar. E aí, para fazer esse bate-papo, a minha filha trouxe até uma xicrazinha para lembrar casa de vovó, vovô, né? Eu convidei o seu Manuel e a dona Vilma, que são os avós do Isaac e do Gui. Convidei a Maria Alice, que é a mamãe do Isaac e do Gui. Né? A gente acompanha a história de vida deles há muito tempo, né? Desde que o Isaac apresentou as alergias, e eu falo que tem algo muito precioso que essa energia trouxe para a minha vida, que não é só o privilégio de poder ter um negócio, mas de poder construir amizades especiais. E a Maria Alice, para mim, é uma pessoa muito especial. Gosto muito dela como pessoa, como ser humano, como mãe, como amiga. Então, eu falo que às vezes das dores que a gente passa pela vida, a gente recebe alguns presentes, né? Então, e outro detalhe também, no domingo a gente comemora o Dia dos Avós. Então, essa live realmente também é um jeito de dizer a todos os vovôs e vovós os parabéns, parabéns por serem tão importantes na vida dos filhos, mas de forma muito especial na vida dos netos. É, Seu Manuel, Dona Vilma, boa noite. Maria Alice, boa noite. Boa noite. Quero agradecer, Sandra, pelas palavras, esse carinho que você fala sempre comigo. É muito recíproca a minha admiração, meu carinho. Então, muito obrigada. Eu falo que aquele primeiro dia que eu saí do consultório médico e caí lá na SOS, foi a mão de Deus me falando, olha, fica tranquila que tem parceria, que tem suporte. Então, eu gostaria realmente de agradecer pelo carinho de sempre. Obrigada. Seu Manuel, Dona Vilma, boa noite. Boa noite. Nós não fomos de participar muito assim, aí indo à loja, né? Mas nós acompanhamos aqui nos bastidores a tranquilidade que a Maria Alice ficou o dia que ela disse, olha, é possível a gente fazer uma alimentação saudável, prazerosa também para as nossas crianças, mesmo com esse problema todo que nós estamos começando a descobrir e tendo que conviver, aprender a conviver com tudo aquilo. Então, assim, nós não tivemos uma participação lá na loja, mas nós sabíamos tudo o que estava acontecendo, a forma como você vinha orientando e cuidando, orientando a Maria Alice e cuidando dos nossos netos aí, né? Então, a gente agradece muito também e estamos honrados de ser convidado aqui para esse bate-papo com você. Ai, a honra é nossa. Vocês representam, então, todos os vovós e vovós de crianças alérgicas que já passaram pela nossa história e foram milhares. A live está sendo transmitida nas fanpages das SOS Alergias e também no canal do YouTube. E é muito interessante que ela continua sendo vista muito tempo depois. A gente vê o aumento ao longo da semana, tá? E esse tema, eu estava conversando com a Maria Alice, né, um pouquinho antes, e com o senhor também, seu Manuel. Maria Alice falou: Nossa, eu fui tentar pesquisar alguma coisa. Ela é da área de marketing, gente, ela é professora né, de publicidade e propaganda. E aí, como uma boa professora, uma boa profissional, ela contou que ela foi fazer algumas pesquisas sobre o tema e ela não encontrou nada, né, Maria? Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, eu achei assim, muito inédito, né, essa discussão, porque geralmente os blogs, né, os influencers, eles fazem produção de conteúdo sobre tudo que você imagina de um tema. E é aquilo, né? Se não tem no Google, não existe. E aí a gente pensa, peraí, será que não existem avós parceiros? Será que não existe essa importância dos avós no tratamento da alergia? Existe, então a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Porque existe muito material e muito auxílio para mãe, para a criança alérgica. Então, os pais, eles acabam conseguindo se informar, eles acabam conseguindo se orientar, mas fica aí a discussão de o entorno, né?
para a criança é tão importante esse papel dos avós, o relacionamento com os avós, e como fica essa relação quando se trata de uma criança com alergia alimentar? Quantas interferências acontecem nesse processo, né? E ainda as pessoas não pararam para falar sobre isso, dando dicas, orientando. Eu acho que essa live vem com um ineditismo aí muito importante para a área, para a discussão. Que legal, eu acho que sim, né? E é tão interessante porque isso faz parte do nosso dia a dia. Lá na SS Alergia, ao longo do tempo, principalmente quando a gente conversa com as mães, a gente vê o quanto o apoio dos avós, né? E é interessante que, mais do que na vida dos netos, são os pais que precisam do suporte dos seus pais, que são os avós, né? O quanto esse apoio é diferencial para que leve leveza para a mãe, para o pai, até o pai também sofre, né? Geralmente a mãe que carrega um fardo um pouquinho maior, mas esse apoio é um diferencial, e também o contrário é ruim. O quanto mães e pais sofrem quando não tem o apoio da família, né? Não só dos avós, mas dos tios, dos amigos próximos, porque todo pai tem uma certeza, né? A maior dor de um pai é ver o filho sofrendo, né? Se pudessem trocar de lugar, né? A dona Vilma está fazendo assim, se pudesse trocar de lugar com o filho para não ver o filho sofrendo, a gente trocaria, né? Eu e você, Maria Alice, somos mães de 2 filhos, né? Cada uma de nós, e a gente trocaria de lugar com eles. Então, a gente cresce, fica gente grande, mas continua precisando desse apoio que é tão fundamental. Para você, Maria Alice, como é que foi descobrir que o Guilherme ele era alérgico? Eu acabei de descobrir que o Guilherme está fazendo 8 anos, ele foi um bebê Exato. lá na loja, né? O Isaac, né? O Isaac, quer dizer, o Isaac foi um bebezinho lá, e hoje ele está fazendo 8 anos. Como é que foi descobrir, e onde você foi buscar um ombro amigo, um colo, para poder conversar? Bom, gente, primeiro eu queria pedir desculpa, mas como eu tenho 2 meninos muito saudáveis em casa, eles estão gritando, vocês vão ouvir provavelmente a voz deles ao fundo. Então, me deem essa liberdade, por favor, porque é difícil aqui em casa. Mas, assim, a descoberta da alergia do Isaac, ela foi um susto muito grande para a gente, porque ele vinha de um histórico de muito choro, de refluxo, de noites difíceis, de um começo muito difícil, né? E a gente foi para o médico, ele tinha amidalites recorrentes, que os antibióticos não pegavam e tudo mais. E quando a gente foi realmente a gente mudou para Marília e foi no médico aqui, porque nunca em Dourados a gente morava lá. Tinham questionado a alergia. E a gente, primeiro filho, nunca tinha ouvido falar também de alergia, nem chegou a pensar. Quando eu fui aqui na doutora Elizabeth, ela deu o diagnóstico, no primeiro momento, diagnóstico clínico, né, porque os exames eram muito leves, a indicação da alergia no exame era muito leve, e ela falou, olha, nós vamos tirar tudo a partir de agora, e me deu uma lista do que não comer, do que fazer, Eu saí de lá, que eu falava pro Robinho, o chão tá abrindo embaixo dos meus pés, eu não sei o que eu faço. Era assim, eu ia sair do consultório, eu ia chegar em casa, eu não ia saber o que dar para ele. Ele já tinha 1 ano e 3, mais ou menos. A nossa sorte é que o Isaac não comia ainda bobeira, né? Não comia iogurte, requeijão. Então, como a gente tinha uma alimentação, cuidava certinho da alimentação, a gente não teve que tirar nada. Então, foi mais fácil por isso. Agora, eu fico imaginando crianças que descobrem tardiamente que tem que tirar da sua alimentação que eles já estão acostumados, né? Então, fica até um alerta para quem está assistindo que tenha esse cuidado, mesmo que o filho não seja alérgico, o sobrinho, o primo, que oriente as famílias, porque primeiro que não é saudável, que não é necessário, e segundo que pode ser um processo muito mais difícil depois na descoberta de uma alergia alimentar. Mas, enfim, a gente saiu do consultório com a indicação da SOS. A doutora deu um cartãozinho
E eu falei pro Robinho, eu não tenho para onde ir, o que eu vou dar de comida para esse menino? Vamos passar nessa loja. E eu cheguei lá, vocês já me atenderam, você estava lá, né, Sandra, nesse dia, não, por sorte, por Deus, por destino. E eu já entrei e comecei a falar e já comecei a chorar, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia o que dar. Então, acho que foi assim, aquele primeiro local de acolhimento, de muita gente passa por isso, vocês me falaram, calma, vai ser tranquilo, você vai se adaptar. E foi realmente assim um processo de descoberta e de muito aprendizado. Depois do Isaac veio o Gui com alergia, e eu não consigo olhar mais para esse universo da alergia de maneira negativa. Olhar pensando assim, nossa, como a gente foi azarado. Porque eu acho que a gente aprendeu tanto com alergia, aprendeu assim, desde resiliência, superação e olhar o lado bom das coisas, até alimentação, uma alimentação melhor, né? A não necessidade desse monte de porcaria que a gente vê criançada comer desde pequena. Então, assim, eu acho que foi difícil, eu não vou dizer que é fácil, acho que os pais que estão assistindo, que passam por isso, sabem que não é fácil, mas valeu a pena, deu tudo certo, e essa rede de apoio foi muito importante, né, para a gente. Eu até queria não monopolizar a conversa, então vamos passar aí para eles, mas depois eu quero voltar a falar dessa rede de apoio, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bem ressaltada, é o principal, acho, dessa nossa conversa. Eu queria saber com seus pais como é que foi receber a notícia que o Isaac, Dona Vilma, avó coruja, que ama cozinhar, né? De repente, receber a notícia de que o seu primeiro neto, né? Vocês são avós de 4 netos, né? E sei que são avós muito corujas, e que a Dona Vilma gosta muito de cozinhar. Como é que foi para você receber a notícia que seu netinho tinha alergia alimentar? Foi bem difícil, viu? Foi difícil porque a gente pensava, né? Sorvete não vai poder, isso não vai poder, tudo que criança gosta, né? Bolo de chocolate não vai poder dar. E foi um sofrimento no começo. Foi um sofrimento, mas aí a gente foi descobrindo, né, através da Maria Alice e da loja da SS Alergia, que tinha o bolo de chocolate, que também não tinha o leite, não tinha o ovo, né? Então, foi amenizando um pouco a dor, né? Mas era difícil. Quando a gente saía com ele, a gente ficava tentado a dar uma furadinha no esquema, mas a gente se controlava. A gente se controlava. Às vezes eu perdi um pouco o foco, falava assim, não é possível que ele é tão alérgico assim, vamos dar alguma coisinha. Mas a Maria Alice sempre ali, ó. Segunda. Não pode, não pode. Então a gente foi aprendendo, foi, né, se especializando, fazia alguma coisinha sem as coisas que ele não podia comer, fazia do jeito certo, e ele foi crescendo. Mas o dia que ele experimentou o primeiro sorvete de chocolate, quando ele já estava saindo da alergia, foi muito emocionante. E também o dia que ele experimentou o sorvete de chocolate sem leite, sem... Era de um jeito diferente lá, né? Eu nem lembro do que tinha no sorvete, mas ele ficou tão feliz e a gente ficava feliz junto, né? Cada detalhe, cada passo que ele dava, cada comida que ele podia comer ou que não podia, mas que conseguia se fazer parecido, brigadeiro. Então, foi legal, foi bacana. Olha, é tão interessante. A gente fala, a Maria Alice é da área de marketing, né? Eu não sou, mas a gente, quando conversa com o pessoal que é da área, a pergunta que tem que se fazer é qual a dor, né? Qual a dor da outra pessoa? E é interessante que são dores diferentes, né? Às vezes a dor do pai, da mãe, dos avós ainda é maior do que a da criança, porque em alguns momentos ela não consegue perceber. Quando ela começa a ter o contato social, o sofrimento é grande, né? Vai numa festa, tá todo mundo comendo, ele não pode comer, né? Mas eu conheço avós que sofrem quando o bebê está com 6 meses.
não pode comer ainda nada, né? Então, é interessante ver essa dor e também ver a alegria, né? Porque é o oposto da dor e a alegria. A alegria de ver o Isaac comendo sorvete, E a gente talvez não fosse nem tão gostoso, mas ele ficou tão feliz. Depois ele comer o sorvete com leite, né? Foram várias vezes que eu falava assim, ai meu Deus, que tristeza o Isaac não poder comer isso. E aí a Maria Alice falava assim, mas mãe, o Isaac nunca comeu, mãe. Ele não conhece, ele não está sofrendo. Então, é isso, né? E a Eu acho gente sofre por eles, né? aproveitar essa sua fala, porque assim, se algum avô, avó estiver assistindo, for assistir depois, o conselho que eu dou para vocês é, lembrem-se que tem criança, dependendo da idade, que nunca provou e não está sofrendo. Tem a fórmula que alguns bebês precisam tomar, né? Tem umas fórmulas que elas são ruins, elas cheiram mal, tem um gosto horrível. Mas a criança nunca tomou outro leite, né? Além do da mamãe. Então, para ele é normal. E assim, às vezes o sofrimento é um pouco desnecessário nesse sentido, porque a criança nunca provou. Só que aquilo que é gostoso para a gente, que tem leite condensado, creme de leite, pode matar uma criança. Né? O seu Manuel, hoje de tarde, a gente conversando, ele falou assim, eu tenho 4 netos, 2 com muita adrenalina, brincando por causa da adrenalina, né? Quando a criança tem alergia. Eu imaginei, né? Não sei se... e assim, já aproveito para falar para alguns avós, né? Dependendo da crise que a criança tem, ela tem que tomar adrenalina, literalmente adrenalina, para não morrer. Por exemplo, numa situação de anafilaxia, né? Então, eu falo assim, que a gente tem que se alegrar de vê-los bem, porque às vezes aquilo que a gente considera muito gostoso, porque a gente aprende, né? E na verdade tudo que tem leite de vaca é muito gostoso, pode matar. Então, o gostoso, ele pode ser muito prejudicial em alguns momentos. É a mesma coisa para uma criança com diabetes. Hoje, graças a Deus, né, houve uma evolução, né, na parte da alimentação, então tem produtos muito gostosos da AIDS. Mas antigamente a criança não tinha muita opção. E era um sofrimento também, né? Então, mas muito legal. Falando nisso, seu Manuel, é um sofrimento, né? Como é que a gente se conheceu? Essa Quer é contar boa, esse essa eu caso? gosto. Muito bom. Nós nos conhecemos de uma maneira bastante interessante, né? Inédita. Inédita, inclusive. Mas, assim, eu só queria, antes de falar daquele momento bastante interessante, eu queria falar um pouquinho também dessa questão do aprendizado para a nossa vida, né? A gente vai envelhecendo e vai percebendo que parece que cada coisa que vai acontecendo vai servindo para ajudar a nós nos estruturarmos também, melhorar essa nossa personalidade de alguma maneira. É comum entre os avós que a avó ela tem um instinto assim bastante educadora, acolhedora, colo, comida gostosa, e o avô ele já vai mais para o lado assim da bagunça, de estragar mesmo, de fazer o que não pode, né, da permissividade. E eu me peguei num determinado momento tendo que repensar algumas coisas assim, né? O que eu queria, na verdade, era ali no ninho, nós moramos no sítio, era ali no ninho pegar um ovo, cozinhar e dar para o moleque comer, e fazer um sorvete em casa, dar um leite com chocolate. Mas a gente vai aprendendo que nem tudo pode ser como a gente imagina e que a gente precisa ir se adaptando às realidades que a vida vai colocando. As consequências da existência humana. E nós aprendemos na existência humana. E eu, assim, tiro um aprendizado bastante interessante disso tudo. Eles estão hoje fortes, saudáveis. No momento, nós tivemos uma preocupação com essa situação deles, essa introdução alimentar, essa mudança alimentar, mas depois nós fomos percebendo, aos poucos, que eles não estavam sentindo da mesma forma que nós. Nós estávamos sentindo algo que para eles não tinha sentido nenhum, significado nenhum. Então, era mais assim, porque nós já tínhamos essa significância de um alimento diferenciado, eles ainda não. Mas, enfim, o que eu queria e quero com os meus netos é poder isso, é poder fazer essa permissividade.
E quando eu tive a possibilidade de ir com ele num shopping e falar assim, olha, hoje você pode dar o sorvete que ele quer, né? Foi o momento em que nós nos conhecemos. Eu fui com ele para um shopping e ele, vovô, eu quero sorvete. E eu acho que ele tinha naquela época, sei lá, uns 3, 4 anos, não me lembro exatamente, mas bastante interessante que você estava numa mesa do lado, você se sentou numa mesa do lado dele tomando um sorvete. Você não conhecia? Não, eu não te conhecia. Ele tomando um sorvete que ele podia e eu tomando aquele que ele não podia tomar, mas é o que eu queria. E, de repente, eu vi você olhando, né? E, é o Isaac, filho da Maria Alice? Eu falei, é o Isaac, o filho da Maria Alice. Mas aí eu percebi, né? A Maria Alice já tinha falado alguma coisa sobre você, sobre a SOS Alergia, e, se eu não me engano, você estava com a roupa que tinha o emblema da SOS Alergia, acho que foi isso. Eu identifiquei aquilo, pois é. Aí eu achei interessante aquele estalo assim de maluco na cabeça. Eu vou ver até onde ela vai chegar. Vou deixar essa coisa meio no suspense. Fiscal. E você olhando para aquela cena assim e talvez querendo intervir, não sabia como, né? Você sabia, né, que ele é alérgico, né? Eu sou a Sandra lá do SOS. Falei, pois é, eu sei que ele é alérgico. Deixei ainda mais um pouco. Eu via uma hora que você ia avançar ali para cima da mesa, tomar o sorvete da mão dele, pisotear no chão. Eu falei, alguma coisa ela vai fazer com isso. Aí eu falei, bom, acho que eu não posso ser cruel a esse ponto. Eu te expliquei, não é um sorvete que ele já pode tomar, né? Então, é uma coisa também que me marcou bastante, né? Saber que não só nós, como os avós, ou como a família, tem esse papel de proteção, mas aqueles que conhecem a criança, que têm esse contato, e que se puder intervir nesse momento. E eu fiquei assim bastante agradecido por aquela intervenção sua, sabe? Não foi no sentido assim de uma intromissão, mas foi um cuidado com o Isaac. E eu fiquei feliz e partilhei isso depois com a Vilma, partilhei com a Maria Alice. Eu fiquei bastante feliz, porque se eu estivesse fazendo alguma coisa errada ali, muito provavelmente você, na sua intervenção, teria corrigido. Eu agradeço ainda, viu? Obrigado, até hoje. O meu marido está dando gargalhada aqui do lado, Maria Alice. Eu lembro quando ele chegou em casa e foi me contar, ele me ligou, Sandra. Falou, Maria Alice, eu passei uma situação agora, que a moça da SOS, eu achei que ela fosse avançar na nossa mesa, tirar o sorvete. Que eu falei, isso mesmo, são fiscais, eles estão lá para cuidar. E tem uma sorveteria aqui na cidade de Marília que chama Lunata, que eles fazem o sorvete à base de soja. E o Isaac, ele podia tomar, né? A alergia dele já estava mais amena. Então, e eu não sabia, né? Então eu fiquei preocupada, mas foi engraçado, porque foi assim que a gente se conheceu. E é tão interessante como as conexões acontecem, né? Porque eu tenho um carinho muito grande, não só pela Maria Alice, mas pelos pais também, tanto que assim foram os primeiros avós que eu pensei, né? Falei, gente, vamos fazer uma live diferente, vamos conversar com os avós e vamos falar da importância desse apoio, porque eu tenho certeza que foi fundamental para Maria Alice, né? E é engraçado, né? Minha mãe fala muito que a gente, como mulher, quando a gente casa, eu não sei o que acontece, que a gente gruda na nossa mãe, né? Que aí acho que a gente começa a entender todo o trabalho que ela tinha, todas as, né? O nosso olhar muda. E a minha mãe, ela tem um papel fundamental na minha vida, na vida das crianças, muito parecida com a dona Vilma, né? Ela gosta de servir, ela gosta. Se algum neto falar que quer comer alguma coisa, no final de semana tem, tanto que eu tenho que ficar segurando assim, gente, não fala nada, segura a língua, fala nada, nada, nada. Pois é, mas assim, eu acho que a gente precisa ressaltar, né, essa situação dessa rede de proteção, porque se cada um se conscientiza da situação do alérgico e conhece quem é o alérgico e se puder participar, olha quantos acidentes poderiam ser evitados. Você, no seu aspecto profissional, você não se limitou só às paredes da sua loja. Você estava num shopping, você poderia ter se virado por outro lado e não dado assim aquela importância ali, olha, um problema está com o avô, problema dele, né? Se aconteceu alguma coisa, mas
assim, a preocupação que você teve com aquele momento de saber se o que ele estava tomando podia ou não podia. Eu achei aquilo assim bastante interessante e acho que isso precisa se estender para todas as pessoas, não só os avós, mas o tio, se todos a escola, se puderem saber como é que funciona essa situação da alimentação do alérgico, eu acho que ajudaria em muito, resolveria diversos problemas, evitaria situações assim de agravos de saúde, né? Então, acho que uma das coisas que serviu aquela intervenção sua lá foi nesse sentido, da gente saber que é possível ampliar essa rede de proteção ao alérgico, né? Eu não sei se um pediatra, se estivesse ali, teria essa habilidade que você teve, né? Ou se talvez um outro parente estivesse ali sabendo da condição, se iria se tocar ou não. Quer dizer, você se tocou, você não quis saber se era um produto que ele podia ou não podia. Você se preocupou em informar. Sabia que ele é alérgico? Né? E isso me deu um toque. Se eu estivesse dando alguma coisa que ele não pudesse, seria uma possibilidade de parar com aquilo ali e evitar um mal maior, né? Então, acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer, não só no caso da alergia, mas em qualquer outra circunstância da vida. No caso do alérgico, é o exemplo específico que nós estamos conversando aqui agora. Então, acho que é interessante que as famílias se conscientizem para isso, não só os avós. Aliás, cuidado com os avós, né? O avô e a avó, eles são meio assim. Mas, até hoje, eu ainda, às vezes, aqui, já passou toda essa fase, mas de vez em quando eu ainda olho para a Maria Alice e falo assim, ele pode. Como ele está querendo, ele está querendo o pão de mel. Ele pode, né? E ela disse, não, mas já pode tudo, né? Então... Há muito tempo. Pois é. Ô, Sandra, se você me permite, eu só queria dizer que lá no YouTube, a Fanny falou, a Fanny, que é muito querida, super mãezona, cozinheira das melhores na alergia, falou que parece a história dela. Foi da mesma maneira. O Vini tinha 6 meses quando eles descobriram. E tem também uma pergunta, qual é o substituto para o cacau? Porque o Isaac também era alérgico, né? Era leite, ovo, soja, cacau, amendoim. E o cacau... Alice, você podia responder. O que você acha? Então, o substituto é o alfarroba. Eu descobri lá no SOS também. Gente, a gente tem uma história, eu nem lembrava, Maria Alice. O Isaac queria comer bolacha de chocolate, biscoitinho de chocolate, porque ele comia dos outros sabores, né? Mas ele queria o de chocolate, porque ele via todo mundo comendo tudo de chocolate. E aí um dia eu fui lá na SOS e falei, mas ele não pode chocolate e tal. E elas fizeram uma fornada de biscoito de alfarroba para o Isaac. E assim, ele vai fazer 8 anos agora, até 6 anos, mais ou menos, ele perguntava para tudo, mas é chocolate de cacau ou chocolate de alfarroba? Para ele, muitas vezes ele preferia o alfarroba. Ele dizia para mim, não tem com alfarroba? Quando ele podia, quando já estava tudo certo. Então, assim, também foi uma situação bem interessante, porque o problema, o bolo de chocolate sem leite, sem ovo, dá para fazer. Agora, um bolo de chocolate sem leite, sem ovo, sem chocolate, o que eu ia fazer, né? E aí veio nossa, existe o alfarroba, é um substituto e tal, e foi muito bacana também a gente ter vivido isso. Com o Isaac, eu falo que nós tivemos, assim, uma leveza muito grande no tratamento das coisas, porque o Isaac era muito leve. Então, ele chegava num aniversário, eu estava angustiada, ele estava brincando, correndo. Na hora de comer, ele vinha na beira da mesa dos parabéns e tudo. Uma vez ele veio com um brigadeiro na mão, eu arrepiada dos pés à cabeça. Ele falou, esse eu posso? Pequenininho, com uns 3 anos, que a gente sempre ensinou, né, que ele não podia, que doía a barriguinha, a gente falava assim. Aí ele falou, esse eu posso? Aí nós falamos, não, esse você não pode, esse tem leite. Então tá bom, então eu vou brincar. Mesmo que eu tivesse levado, ele só queria, ele não estava sofrendo com aquilo. Aí viro eu chorando, o Robinho me consolando, e o menino lá, suado de brincar, ele não estava nem aí se ele podia ou se ele não podia, ele queria se divertir. Então, assim, o Isaac, ele era muito leve nisso. A gente que sentia mais, eu acho, porque
Tudo que eu fazia, ele comia, coisas às vezes nem davam certo, ele comia e estava tudo bem. Então, a gente tem que olhar, eu acho, um pouco com essa leveza das crianças, né? E parar de levar para eles as nossas angústias. Por exemplo, nós vamos na festinha, mas você não pode comer. Leva a sua marmitinha e vê o que a criança vai fazer. Porque a criança que nem é alérgica, quantas vezes vai numa festinha e não come? Porque ela quer brincar. Então, às vezes, a gente antecipa o sofrimento, né? A gente fica achando. E, assim, da rede de apoio, é difícil, né, para os pais irem, de repente, pararem a sua vida social, porque é o que acontece no momento que a gente descobre a alergia. Não dá para continuar indo para os mesmos restaurantes, não dá para continuar comendo de domingo no shopping, normalmente, logo que você tem o diagnóstico, né? Então, você tem uma fase ali para se adaptar. Então, já é muito difícil para essa família, para esse núcleo familiar, se encontrar nessa nova realidade. Puxa, já é difícil ter o filho, você já tem diversas privações, diversas mudanças na tua vida, e de repente esse filho é alérgico. E aí é um contexto assim que você corre para onde? Então, aí eu acho que entra mais uma vez o papel dos pais, né, dos avós. São as pessoas que mais vão nos entender. A minha família é uma família muito unida, assim, no geral, né? Toda a família, tios, primos, bastante participativos e tal. Mas teve situações, por exemplo, de aniversário do Isaac, que eu optei por fazer uma festa em que eu não precisaria dizer para ele não. Então, era tudo para alérgicos. E aí, algumas vezes, você via um convidado ou outro comentando, fazendo piada, perguntando se não... mas será que não tem normal? Então, assim, são coisas que que a única coisa que a gente quer é ver o nosso filho incluído, é acolher o nosso filho, né? E aí entra nessa parte ruim de ver as pessoas que não entendem isso. Então, poxa, se no aniversário do meu filho ele não precisou me perguntar nada, se ele podia ou não comer, se eu não precisei ficar a festa inteira assim, olhando para ele, atrás dele, tá ótimo. E aí eu lembro nesses momentos, né, a minha mãe, o Isaac ia comer o brigadeiro, a minha mãe tirava 500 mil fotos. Ele vai comer o brigadeiro, vai! Então, assim, são coisas que, puxa, é esse suporte, né, é o que vale a pena. Não importa se alguém saiu falando mal do brigadeiro. A gente comemorou porque ele curtiu a festa dele, porque ele foi... eu não precisei tirar a mão dele de nada, eu não precisei tirar da mão dele nada, então já pra gente valeu, né? Maria Alice, muito legal a tua fala. A gente precisa trabalhar essa conscientização, né? Não só na família, não só com os avós, mas as escolas. Agora, as escolas estão mais conscientes, ainda bem, né? Estão mais conscientes. Mas eu sou da época, quando a gente começou essa alergia, quando a criança tinha alguma... Quando a criança era alérgica, ela era tirada da sala de aula e levada para a sala da diretoria. Ela ouvia todo mundo cantando parabéns, ela ouvia, ela sabia que todo mundo estava comendo e ela estava na sala da diretora pintando um desenho. Isso era muito comum, né? Ou da época em que professoras reclamavam das crianças que tinham alergia e essa história também de ai, nossa, que frescura e tal, 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 até ver uma crise na escola, como acontecia às vezes, né? Então, assim, o tempo foi passando e a conscientização foi aumentando. Hoje as escolas são mais inclusivas, né? Os professores, eles tomam mais cuidado para avisar quando vai ter uma festinha, porque muitas vezes não avisava, e a criança estava lá, e aí o que a gente faz? A gente dá, depois você dá remédio, ou... ou outras situações, amanhã ele não pode vir para a escola, tá? Porque vai ter uma festinha de uma criança e então não manda ele, né? Então ele começa assim, a semana da criança vai ter tal cardápio. Ou você não manda para a escola, ou você se vira para fazer um cachorro-quente sem leite, sem ovo, né? Exatamente. Então, o apoio ele tem que vir de vários lugares diferentes, né? Na verdade, é uma coisa
de sociedade, se a gente parar para pensar. Quando a gente fala de inclusão social, é inclusão dentro da sociedade, nos diferentes cenários, seja o lar, seja a escola, né, e em tantos outros lugares, né. Então a sua fala é super interessante. E às vezes as pessoas que não têm ninguém que sofre com alguma restrição alimentar não têm noção do quanto isso é difícil e duro. Para quem convive, né, para a mãe que sofre a dor de ver o filho sem poder comer, mas dos avós também que sofrem. Olha, Sandra, um moço escreveu lá no YouTube agora, muito bacana a postura da sua família, mas ainda não é a realidade de todos os alérgicos. Como dói, né, a gente vê uma escrita assim, né, um sentimento desse. Realmente não é a realidade de todos os alérgicos, e eu acho que aí a importância dessa live, que ela seja bastante compartilhada, que ela chame a atenção para esses pontos, porque o pai e a mãe já têm tanto sofrimento, tanta coisa para adaptar, tanta coisa para resolver. Se eles tiverem que brigar com quem está ao entorno, e que poderia ser talvez a única possibilidade de apoio, né? Que difícil. Foi o Bruno que escreveu isso. É muito difícil mesmo. E aí, assim, eu vejo que quando a gente colocou na nossa missão, que é proporcionar acolhimento, inclusão social e qualidade de vida, né, a parte de inclusão social é a gente tentar conscientizar a sociedade. Por isso a gente tem, ao longo do tempo, feito isso também. Tem trabalhado em parceria com movimentos para que a gente consiga fazer com que aquilo que está ao nosso alcance, que é o mundo dos alérgicos, ele seja um mundo mais leve, né? E graças a Deus a gente vê. E assim, me perguntam, ai, mas Sandra, tem mais empresas vendendo produtos? Eu falo que bom que tem, porque precisa ter produtos, né? Eu acho que esse olhar egoísta de achar que só gente que vai fazer. Eu posso dizer com muita alegria que nós somos a primeira empresa no Brasil a trabalhar especificamente com isso, né? Só que eu não quero que seja só a gente. Como é que a gente leva a inclusão social para o Brasil inteiro se eu achar que só a gente vai fazer, né? A Fanny, que está assistindo a gente, de vez em quando ela escreve, ai, Sandra, porque o Vini pode ovo e ele não pode glúten, né? Se eu não uso ovo, e eu uso trigo na nossa cozinha principal, né? Aí ela, ai, Fanny, imagina, fica tranquila, você é uma excelente cozinheira. Ela é minha amiga, é uma amiga que a alergia me trouxe, mas ela não precisa comprar nada lá, ela é minha amiga, e é isso que importa. E o fato dela fazer as coisas na casa dela é muito bacana, porque no caso dela, eu sei que ela teria condições de comprar, mas a gente tem pais, mães e pais de crianças alérgicas que não têm condições de comprar. Por que não fazer? Por que não pegar os ingredientes e fazer? E aí porque eu tenho essa alergia, eu vou falar, ai, não, que horror. Muito pelo contrário, a gente tem que se alegrar. E outra coisa que eu me alegro é quando a criança melhora. Todo mundo estranha, mas eu pulo de alegria, eu fico muito feliz, né? A gente sabe, a estatística tem mostrado, as crianças têm nascido com alergia, mas graças a Deus é uma doença que na maioria dos casos melhora. Então a gente pode comemorar. E continuam nascendo crianças alérgicas, e quando melhora a gente comemora, né? Então essa visão meio capitalista, egoísta, ela não cola com a gente, sabe? Me alegro, né? Se a dona Vilma fez um bolo delicioso para as crianças, como é que eu não vou ficar feliz, né? E também eu acho legal, Sandra, que quantas ex-clientes, quantas mães de alérgicos que passaram lá pela loja que continuam comprando, né? Eu, por exemplo, eu não tenho... É verdade. Mas eu não aguento aquelas trufinhas, eu sou apaixonada, né? Nem para as crianças, eu escondo deles para eu poder comer. Então, assim, a gente não precisa torcer para que o outro continue alérgico, para que o outro não melhore, né? Eu acho que essa relação de amizade mesmo, de apoio entre nós, lá do grupo, a Fanny, eu não a conheço pessoalmente, mas, assim, eu tenho uma admiração por ela, pela Fernanda Casagrande, pela que dá Alérgicos Saudáveis, o quanto elas me ajudaram, o quanto elas, né, assim, me possibilitaram demonstrar amor por meio da comida para os meus filhos, né?
Antes da alergia do Isaac, eu não era capaz de fazer um bolo. Eu não sabia, o bolo não dava certo. Eu tinha um cachorrinho chamado Black, nem ele comia os meus bolos, de tão ruins que ficavam. Quando o Isaac ficou alérgico, que eu não podia mais correr para minha mãe, porque eu ia ter que me virar em casa, e aí ele já estava com 2, 3 anos, eu queria levar um bolinho no aniversário, eu queria fazer bolo para ele, eu aprendi a fazer o bolo. Até pouco tempo eu não sabia fazer bolo com ovo. Se eu coloco o ovo, o bolo não dá certo. Agora eu já estou aprendendo, né? Então, assim, foi muito importante para mim. Eu encontrei aí habilidades e potencialidades que antes eu duvidava que eu tivesse. Então, acho que a gente tem que aprender a tirar a lição de tudo, né? Eu concordo com você. Pode falar, seu Manuel. Vou falar uma situação aí o Bruno, né? Acho que ele colocou essa questão de que isso não é a realidade nas outras famílias aí. A hora que a Maria Alice leu, aí começou a me cair aqui algumas coisas que a gente, às vezes, não se dá conta, mas, assim, a palavra alérgico, ela não traz um tom de agressividade, de alguma coisa que pode representar vida ou morte. Então, me parece assim, que quando a gente fala alergia, é só uma alergia. Né? Uma bobeirinha. Isso, é só uma alergia. Como a gente fala, às vezes, é só uma gripezinha, é só uma dorzinha de barriga, né? Mas a gravidade que pode estar por trás disso. Então, acho que uma das formas de se divulgar um pouquinho mais essa condição da alergia é dizer que ela pode ser tão grave como um acidente vascular cerebral ou como qualquer outra doença que leva a óbito. A gente sabe de pessoas, de crianças, de adultos que vão a óbito por conta de alergia alimentar. Não é qualquer alergia. Então, a alergia em si, ela tem determinados graus, níveis, não sei como se classifica aí, mas mesmo as mais leves, se tiver exposto ao agente da alergia, pode levar a óbito. Então, se a gente não se conscientizar disso, ou não colocar essa possibilidade das outras famílias também se conscientizarem e de fazer com que isso se torne uma realidade lá dentro, vai ficar sempre sendo assim, alergiazinha, como se fosse uma coisa natural, normal, que não tem problema nenhum. Uma coisa pequena, né? Pequena, né? Então, não se dá aquele devido valor, aquela devida atenção. Nós assimilamos isso muito facilmente, né? Quando, olha, nós acompanhamos as dores, o choro, a situação dos netos. Então, a gente queria vê-los saindo daquilo. Então, quando falaram assim, olha, é uma alergia alimentar, aquilo pesou para nós como uma situação assim, bom, então nós esse é o nosso inimigo, a alergia é o nosso inimigo. Então, é contra a alergia que a gente vai ter que se unir para poder derrotar e fazer com que eles tenham uma vida o mais natural possível, né? E compramos essa ideia. Então, acho que é dessa forma, não sei se isso ajuda a tirar um pouco essa angústia do Bruno, mas é dessa forma que a gente pode ir colocando também, sabe? Olha, a alergia não é uma coisa simples, né? Não é uma caspa, né? É uma alergia que tem que ser levada a sério, ela pode levar a óbito. Então, quando houver essa conscientização que a alergia traz um sofrimento, e não é só um sofrimentozinho psicológico, é sofrimento físico, biológico, e que pode levar a uma situação de óbito, dependendo do seu grau de atividade ali. E se a gente não se conscientizar disso, a gente não assume o nosso papel também de familiar, no nosso caso de avós, né? Nós poderíamos continuar fazendo aquilo que a gente queria enquanto os pais não estavam aqui. Eles ficavam fins de semana com a gente, sem ninguém por perto, ficava todos os dias, ficou semanas aqui. A gente poderia ter furado esse esquema, mas a nossa forma de amar é compreender que a alergia dele era prejudicial e que, se nós colaborássemos naquele momento, muito rapidamente nós poderíamos vê-lo livre daquela condição que ele estava. E foi o que aconteceu. Então, graças a Deus, hoje ele come de tudo, como se diz, né? Come de tudo. Aí a avó faz tudo que quer fazer, tudo que precisa fazer, e eu fico à vontade de sair com eles para onde tiver que ir, porque eu sei que ali
é permissivo. Né? E não vai ter nenhuma Sandra, né, Júlio? Bom que tenha, não é? Que ótimo que tenha, né? Mas olha, um pouquinho antes, né, nós nos conectamos para fazer um teste. Até a dona Vilma falou: vocês já estão na live? Porque a gente começou a conversar e o negócio foi embora, né? Mas a gente tem vocês como um bom exemplo de avós, né? E a gente tem vários outros avós e avós, tios, tias, né? Que apoiam professores, diretoras. A diretora da escola da Fanny, ela faz um trabalho fantástico, né? De apoio. Daqui 2 semanas a gente vai falar com a tia Marta, que também é diretora, dona de uma escola, né? E a gente vai falar sobre a inclusão social dentro da escola, né? Como fazer isso acontecer? Porque aí não tem só o alérgico, tem o autista, tem o Down, tem a criança que está com câncer. Como é que você acolhe todas essas crianças para que ela se sinta amada na condição que ela tem, mas ela é uma criança como todo mundo, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo que eu acho que vai ser muito legal também, inclusive para conscientizar outras escolas, né? Mas assim, nem tudo é um mar de rosas. Maria Alice, ela teve o privilégio, né, e a alegria de ter pais que apoiam. Eu recebi mensagens hoje de tarde e acompanhei histórias ao longo do tempo de pessoas que viveram o oposto, né, em que os avós não aceitavam a alergia da criança e diziam que a mãe era exagerada, maluca, que era mentira, que ela estava tentando manipular a família e coisas do tipo. Escura, né? Frescura, bobeira. E assim, é o que a gente estava conversando, é meio maluco uma mãe querer que o filho sofra, né? Eu acho que nenhuma mãe quer que o filho sofra. Mas eu tive uma experiência e ela é parecida com o relato que foi feito hoje de tarde para mim, né? Eu combinei com essa amiga que eu não ia contar o nome dela aqui, mas é um caso muito parecido com uma outra mamãe que a gente acompanhou e nós escrevemos um artigo aí que não foi para a rede social, foi dentro de uma revistinha que a gente soltou, né? Ela deixava os filhos com a mãe e com a sogra, né? Num período com a mãe, um período com a sogra, ela tinha uma empresa, né? Um pequeno negócio, mas ela tinha, então ela precisava desse apoio. Família é rede de apoio, talvez a rede mais importante que a gente tem, especialmente quando você é pequeno, né? E aí a mãe dela apoiava muito, 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 ajudava a fazer tudo muito certinho, mas a sogra não fazia muito certinho, né? Um dia ela recebeu a ligação da sogra dela falando: corre aqui, porque eu quase falei o nome do menino, né? Lembro, gente, olha para vocês verem quanto tempo eu lembro do nome do menino e da mãe, né? Corre aqui porque ele desmaiou. Então ela correu, ela falou que ela saiu que nem louca, não sabia nem se ia bater o carro, de tão desesperada que ela ficou. Pegou o menino, colocou no carro, correu para o hospital. Aí lá no hospital deram uma adrenalina nele para que ele pudesse acordar novamente. E o médico falou para ela: por poucos minutos você não perdeu ele. Por poucos minutos. Era para ele ter morrido. O avô ficou muito bravo, né? O sogro dela ficou muito bravo e falou: eu vou contar o que está acontecendo. Ela o tempo todo fala mal de você, ela te xinga, fala tudo isso que eu e a Maria Alice acabamos de contar, né? Frescura, bobeira, manipulação e tal. Ela fala mal de você o dia inteiro. E ela falou: hoje eu vou provar que é mentira. E deu um produto com leite para o menino comer. Esse menino comeu e aconteceu tudo isso, né? É claro que a partir desse momento ela mudou, né? A vovó mudou, porque ela viu que era sério, que não era verdade tudo isso. E no caso dessa mãe que me escreveu hoje de tarde, também aconteceu exatamente a mesma coisa. Precisou acontecer algo grave para que melhorasse. Eu tenho mais uma história que eu nunca esqueço. Pena que na época a gente não imaginava que podiam ser histórias que poderiam ajudar outras pessoas. Tinha uma avó e uma mãe que iam sempre lá no SOS, né? E a gente sempre conversava muito.
Aí um dia a avó, ela chegou muito estressada, né, e ela foi me contar algumas histórias. Eu amo ouvir histórias, né, eu sou uma colecionadora de histórias. Aí ela falou assim: "Sandra, esse fim de semana, teve uma festa de aniversário na nossa família. E, né, meu netinho é muito alérgico, e alérgico ao ovo. A alergia forte dele era o ovo. Ela falou assim: "Olha, minhas noras, eh eh, os familiares, né, quando estão perto, estão com seus filhos, né, os meus outros netos, elas levam tudo normal e deixam comer na frente, sem se importar se ele vai passar vontade ou não. E aí fica a minha filha que nem louca, tentando controlar tudo aquilo, porque é um sofrimento". Aí ela falou: "Teve uma festa no final de semana, uma festa comum, ele foi, estava todo mundo para cantar parabéns para o aniversário, para o aniversariante, e o netinho dela foi no bolo, no chantilly do bolo, relou na frente de toda a família e relou no braço. Aqui, ó, relou no braço. O braço dele começou a inchar na frente de toda a família. Em poucos minutos, ele começou a inchar e começou a fechar a gargantinha dele. E foi assim, acabou a festa, correu para o hospital, aquele menino também teve que ser medicado. Aí ela falou: "Foi o pior dia da minha vida, porque eu quase perdi o meu neto na frente de todo mundo, mas ao mesmo tempo foi o melhor dia, porque precisou acontecer isso para a família inteira entender a seriedade da alergia dele e a família inteira passar a apoiar, porque era ela como mãe sofria vendo a filha sofrendo, né. Então, assim, quanto sofrimento se gera pela falta de empatia, falta de compaixão das outras pessoas. Mas também, o que eu sempre falei para as mamães, por outro lado: "Mamães, não fiquem com raiva, não fiquem bravas, porque isso só deixa a gente doente, né, mágoa só fere a gente mesmo, às vezes o outro não tá nem aí, você tá chateado com ele, né, você tá dormindo com o teu inimigo, né". Eu sempre falo: perdoa, só descobre como você consegue proteger seu filho, mas não carregue mágoas, né. E aí, assim, eles passaram a ter uma convivência muito melhor depois desse fato. Mas eu espero que a nossa live ajude as pessoas a entenderem que não precisa acontecer isso dentro das famílias, de alguém quase morrer, para que a família tenha, né, esse olhar de empatia. E não só na alergia, né, volto a falar, com a criança diabética, com celíaco, com fenilcetonúrico e tantas outras doenças. Pode falar, Mariana. Sandra, só uma coisinha para... Estou vendo que o tempo está estourando aí, né? Eu falei bastante do apoio dos meus pais, falei também de situação de festinhas, mas eu acho que por mais que de um lado a gente fique chateado com essas situações, como a que você destacou, eu lembro de algumas coisas assim, né, que me marcaram negativamente. Mas dentro desse contexto, os que fizeram isso para incluir meus filhos são lembrados assim com muita grandeza. Não é a mesma lembrança dos que fizeram a cara feia para o brigadeiro, sabe? É isso. Agora, eu lembro, por exemplo, de um aniversário que era o aniversário do meu sobrinho e a minha cunhada fez um bolo sem leite, sem ovo para todo mundo, incluindo o Isaac na festinha. Também no último aniversário do filhinho dela, ela fez uma sacolinha surpresa só para o alérgico, que era o Guigui, sabe? Então, assim, inclusive, acho que ela foi lá na SOS, veio tudo com coisinha da SOS, sem nem me perguntar nada, mas como ela sabia, ela me ouvia falar bastante. Então, assim, essas coisas eu acho que é nelas que a gente tem que se agarrar. Minhas tias faziam bolo, pediam as receitas para mim, né? O Isaac vai ficar em casa, minha tia Adriana, que comentou até aí no YouTube. Ele vai ficar em casa, me passa a receita que eu vou fazer o bolo dele. Fez bolo e tirava foto. Então, acho que essas coisas, elas têm que ganhar mais espaço na nossa lembrança do que o que foi difícil, o que não olharam com empatia, não olharam com cuidado. Acho que a gente acaba até esquecendo o que foi ruim, mas as marcas boas a gente não esquece. Então, se nós pudermos fazer isso pelos outros, né? Se quem está assistindo essa live puder ter uma atitude inclusiva
uma coisinha, um detalhe numa Páscoa, um detalhe. Não é comprar um ovo de Páscoa, mas se aparecer com um pirulito de chocolate no meio de uma festinha de aniversário, sabe? Isso já vai fazer muita diferença para essa criança e mais ainda para essa família, para a mãe e para o pai, eu tenho certeza. Então, fica aí como uma dica para quem está assistindo, que acho que são pequenas atitudes que vale a pena a gente lembrar, e eu agradeço muito, sou muito grata pelas pessoas que me rodearam em todo esse período. Ai, muito legal. Eu falo assim que uma marca, né? Eu sempre estou muito envolvida com empreendedores. Eu falo que um bom empreendedor ele tem que ter uma característica que se chama gratidão. Nós não somos ninguém. Maria Alice, você não seria ninguém se sua mãe não tivesse pego você no colo e amamentado quando você nasceu, trocado a tua fralda, cuidado de você. Nós não somos ninguém sozinhos. Aí no meio do caminho surgem os professores, né? Vão surgindo outras pessoas que vão ajudando a gente a se tornar quem nós somos. E tem gente que acha que se torna estrela sozinha, né? E aí são pessoas que não são gratas. Eu sempre falo, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então, na nossa história, a gente carrega um monte de gente. Quando a gente conquista algo, a gente tem que carregar. Eu estava contando na live de domingo que na vez que eu participei do prêmio Mulher de Negócios, que eu ganhei um prêmio, concorrendo com um monte de mulheres, né? Eram mais de 1.000 mulheres, São Manuel e Dona Vilma, no estado de São Paulo. E aí, quando eu voltei da premiação, eu primeiro fui no Sebrae agradecer pelo apoio que eles sempre nos dão, e depois eu procurei as minhas professoras de português. Do primário, do ginásio, eu estudava numa escola estadual, fui atrás dela, né? E fui atrás da minha professora do colegial. Quando eu achei o telefone e liguei, as duas ficaram chocadas, elas ficaram super emocionadas, porque a fala delas para mim era: Sandra, ninguém volta para agradecer. Ainda mais uma professora de ginásio, né? Que é o ensino fundamental e médio hoje, né? Não, é o fundamental. Ela falou assim: ninguém vem agradecer, né? Eu falei: pois é, mas se você não tivesse me ensinado a escrever, a primeira fase foi uma redação. Eu não conseguiria escrever. Então, nós temos que ser muito gratos, né? Então, essa fala da Maria Alice, né, de ser grata, né? Inclusive, nós somos gratas, né, Maria Alice, pela alergia, porque senão nós não nos conheceríamos, né? E que presente ter essas amigas. A Adriana Azevedo, ela colocou aqui em casa, a história foi muito parecida com a da Maria Alice. Eu não sabia fazer bolo, nada. Eu comecei a fazer, pois eu amamentava. Então, era eu e minha filha fazendo a restrição alimentar. Olha como também a dor traz boas lições. Você pode ser amargurada eternamente por causa da dor, ou você pode encontrar os motivos, mesmo que poucos, para ter o coração grato, né? A Fanny escreveu: uma vez a esposa do meu primo fez uma comidinha e lembrancinha especialmente para o meu primo ou para o filho? Acho que é para o filho. Nunca vou me esquecer disso, é para o Vini, né? Ela falou: muito linda essa live, parabéns, emocionante. É porque são as mesmas dores, né, que todas nós sentimos. Né? Acho que quando você fala, Maria Alice, as pessoas que nos assistem e que nos assistirão, elas vão sentir essa dor porque elas já viveram, né? O avô e a avó que assistirem vão entender a dor, né, do seu Manuel, da Dona Vilma. Por quê? Porque todo avô e toda avó também sente essa dor, né? E aí, assim, a gente já está para encerrar, mas eu quero, de novo, o tema foi gratidão, eu quero agradecer pela participação de vocês. Eu sabia que ia ser um bate-papo. Eu me sinto dentro da casa de vocês, tomando um cafezinho. Venha quando quiser. O café está no jeito. Vai passar, fica tranquila. Deixa eu marcar um café, né? Ai, mas seu Manuel quer deixar. E Dona Vilma, na verdade, eu vou começar. Dona Vilma, eu sei que a senhora é mais tímida, mas eu percebi que você ficou super à vontade na sua primeira fala, né? Quer deixar um recado para as avós, para os pais? Fica à vontade, seu Manuel prepara o seu, Maria Alice também. Avós obedeçam às mamães. O Frank tá morrendo de... Gente, meu marido nunca riu tanto numa live, tá, Maria Alice?
Vou começar a fazer stand-up, então, hein? Prestem atenção nas mamães, né, nos netos, para o bem deles, né, da família toda, principalmente deles, né, para crescerem saudáveis. É importante seguir as orientações, né, da mamãe, do papai, do pediatra deles e fazer tudo certinho, né, por amor a eles, sempre. É isso. E sempre tem um momento, como avô, a gente quer, ainda voltando a falar a questão da permissividade, como avô, a gente quer fazer tudo, né? Que dá na cabeça, que acha que está fazendo a felicidade do neto naquele momento. Quando a gente descobre que nem tudo mais pode fazer, nós começamos a imaginar um outro caminho que não seja perigoso. No aspecto alimentar, a gente procura outros perigos, né? Subir com o neto em cima da casa, torcer para descer todo mundo inteiro, correr. Então, a gente procura outras formas de convivência que também traga alegria e felicidade, que não necessariamente ultrapassar essa barreira da segurança alimentar, né? Então, não precisa. Que necessidade tinha de forçar, que nem o caso da avó que você citou, por uma desconfiança ou uma discordância, forçar uma alimentação que quase que perde o neto. Não precisamos disso para ver os nossos netos felizes. A gente tem outras formas, né, de fazer essa convivência, de ter a permissividade com outras atividades que não necessariamente seja a alimentação. Muito bom, muito obrigada, dona Vilma, muito obrigada, seu Manuel. Vocês são muito simpáticos, muito queridos, viu? Gratidão. Está explicado, né? Sempre falei, né? Maria Alice, nós somos resultados, muito do que somos é reflexo dos nossos pais, né? Bom, com certeza. Pode falar, Maria Alice. Eu só quero agradecer aqui publicamente os meus pais, né, por sempre serem meu porto seguro. Agradecer a Sandra mais uma vez pela oportunidade, pelo acolhimento de sempre, pelo carinho com o qual olhou para o Isaac de maneira bem cuidadosa. E agradecer bastante todos os clientes e principalmente o pessoal do nosso grupinho, né, de 8 anos, 7 anos atrás, que a gente acabou crescendo junto. Alguns já saíram, outros, a Vi Keiko, por exemplo, né, saíram da alergia, outros ainda estão lá na luta, mas a gente se ajuda, a gente se apoia e, assim, queria agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte da nossa vida num momento tão difícil, tão importante, tornando tudo muito mais leve. E deixar aí essa observação, esse ponto de atenção das famílias, para que eles consigam realmente olhar para a criança e pensar que quanto mais eles puderem contribuir, mais rápido a criança vai sair desse quadro da alergia, né? É o que a gente fala, se a criança é alérgica a um antibiótico, você vai dar um pouquinho? Não vai. Então, se ela é alérgica a leite, um pouquinho faz mal? Faz mal, assim como um pouquinho do antibiótico, né? Então, que eles se conscientizem disso, que isso faça algum sentido durante o momento do tratamento, para depois a gente poder comemorar, como nós fazemos hoje, como a gente testemunha hoje, que vai passar, né? A alergia vai passar na grande maioria dos casos, e os que não passam, ou que ainda não passaram, os pais já estão fortes, resistentes, estão sábios, estão com uma rede forte, informada, e vão ser felizes também, vão se dar bem e vai dar tudo certo. Então, é só essa mensagem mesmo de gratidão e de apoio a quem está passando ainda por essa situação. Bom, então, eu vou encerrar nossa live, mais uma vez agradecendo, né, agradecendo aos pais da Maria Alice, aos avós do Guilherme e do Isaac, os avós dos outros 2 netinhos também, né, que são 4 netos. Lucas e Raul. Lucas e Raul, 4 meninos. Pura adrenalina.
Ah, agradecer a Maria Alice, né? De forma especial também agradecer ao Robinho, que é marido da Maria Alice, que está cuidando dos meninos, está lá entretendo eles para que ela esteja com a gente, né? Também Falar em retornou. rede de apoio, né? Exatamente. Daqui na semana do Dia dos Pais, inclusive, nós vamos fazer uma live junto com os franqueados homens, que todos tiveram filhos alérgicos. E acho que se tudo der certo, a gente vai sortear uma churrasqueira nesse dia. Olha só Uma que churrasqueira da Girogril, porque vai ser a semana do Dia dos Pais, e um avental que acabou de chegar que a gente mandou fazer, né? Então a gente vai fazer uma campanha, vamos tentar correr para dar tempo, né, de levantar os nomes para poder fazer o sorteio. Mas aí nessa live, então, o que a gente está tentando fazer? Eu falo de propósito de vida. No meu propósito de vida, que eu escrevi, já montei certinho, tem algumas palavras-chave. Dentre elas, né, tem acolhimento e inclusão social. Eu sou assistente social de formação, tem que estar dentro de mim isso, né? Eu amo isso. E aí, a gente está trabalhando, então, e se a gente olhar para trás, né, sim, eu não tenho uma live que eu fiz propaganda dessa alergia, porque não é o intuito. O intuito é levar informação, levar acolhimento, levar inclusão social. A gente vai falar da escola inclusiva, nós vamos falar da participação dos pais. Na semana do Dia dos Pais, nós vamos falar da participação dos pais na vida da criança com alergia alimentar, porque também é uma luta de algumas mães. Algumas mães não têm o apoio dos pais. E quando se tem, é possível até fazer uma live. Né, Maria Alice? Meu marido está aqui. O Frank está aqui do meu lado cuidando das coisas também, né? Então, eu acho que essa rede de apoio, e quando o Robinho precisa, com certeza a Maria Alice está lá do lado para ajudar também, né? E quando eles precisam, os avós, né? Já falaram que chegaram a ficar uma semana com as crianças, né? Foi mesmo. Então, a ideia nossa é tentar trabalhar essa conscientização, né, de que a alergia ela pode ser mais leve quando ela vem regada de apoio, de carinho, de cuidado, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que nos assistiram, aqueles que ainda vão assistir, né? Eu vou só aproveitar e fazer um comentário. O Frank, ele subiu o vídeo no meu YouTube. Ah, acredito. E não no YouTube da SOS Alergia, então talvez algumas pessoas foram lá para assistir e não encontraram, mas não tem problema, né? A gente vai subir no YouTube do canal correto. Estamos aprendendo, é uma fase de aprendizado. É interessante, Maria Alice, quando você falou, eu tive que ter um filho alérgico para aprender a fazer bolo. Hoje, por causa da pandemia, muitas mães que trabalham loucamente, estão tendo que fazer home office, estão aprendendo a cozinhar, a limpar a casa, até porque a faxineira, a empregada, durante meses não pôde vir, né? Isso se chama superação. Ai, perfeito! Maria Alice, traz os meninos para falarem um oi. Fechou com chave de ouro. Eu falei para Maria Alice, eu queria tanto que os meninos aparecessem. Ela, você tá louca? Isaac. Ele fez só fazer arte, veio, deu tchau e saiu correndo. Mas foi perfeito, né? A gente está encerrando a live, vocês viram? Era o Isaac que apareceu? Acho que eles estão vindo. Vamos ver, a conversa está vindo. Vem, Isaac, dá tchau, pessoal. Dá tchau. Quem que tá aqui? Olha como ela arrumou. Dá tchau. Amiga. Fala tchau. Coraçãozinho para você. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada, Isaac, Gui, Maria Alice, seu Manuel, Vilma. Muito obrigada. Foi uma alegria, viu? Abraço no frango, viu? Obrigada. Tchau, Frank.